Olá, gente, tudo bom? Vamos lá agora para a nossa aula de fisiologia do trato gastrodigestório. Então, nessa aula aqui, eu vou falar um pouco do geralzão de tudo, certo? Então, vocês irão entender como funciona aí a fisiologia do trato gastrointestinal de uma maneira geral. Mas também é bom vocês olharem tudo que eu já mandei lá nos textos e nas outras aulas. Porque o que a gente falar aqui por cima, se você não entendeu, pode estar lá, certo? Ou também pode estar lá no texto aqui. Então vamos lá começar para a gente ser rápido. E aí, se você não entendeu, você depois volta o vídeo, assiste de novo, certo, gente? Então vamos lá. Deixa eu só desligar minha cara aqui para vocês não ficarem me vendo. Ó, complicado aqui, gente. Vou deixar aqui do lado. Ou não. Pronto. Então vamos lá. Fisiologia do extrato gastrodigestório. Então a gente já viu que toda a parte de alimentação começa lá na boca, certo? Então é na boca onde você vai mastigar os dentes, onde os dentes auxiliam. Então, opa, vamos lá, onde os dentes auxiliam aqui na ruptura mecânica do alimento, ou seja, auxilia você a triturar esse alimento, né? E a mastigar e depois a deglutir, certo? E a deglutição não é nada mais que é o movimento do alimento que você faz de empurrar da boca para o estômago, certo? Isso aí é a deglutição. Na verdade, é você engolir, certo? E só lembrando que a digestão é o processo de fragmentação do alimento em moléculas pequenas, né, que serão depois absorvidas lá pelo trato, lá no intestino delgado. Então lembra lá da digestão que eu já falei, olhem lá nos slides, dos três principais macronutrientes, que são carboidratos, que são digeridos até os seus menores pedaços, que são as glicoses, que são a glicose, né? As proteínas, que são digeridas até os seus menores pedaços em aminoácidos, foi ver se estava gravando, e as gorduras, né, que são digeridas até os seus menores pedaços em ácidos graxos livres, certo? Então, lá, repetindo, na boca o alimento é mastigado. Acontece mais o quê? Misturado à saliva. Então, quando ele é mastigado e misturado à saliva, ele passa a ser chamado bolo alimentar, né? E esse bolo alimentar, então, você vai ser deglutido, que seja, ser empurrado pela língua em direção à faringe e ao mesmo tempo lá na entrada da laringe. E aí, a laringe conduz aos pulmões, né, mas é fechada pelo epiglote, certo? Então, impedindo que a partícula entre lá pela traqueia depois. E se entrar, sempre acontece alguma entrar, você vai tossir, né? Que é um reflexo aí que você não consegue parar. E aí, o que acontece? Esse alimento, né, esse bolo alimentar, ele vai passar para o esôfago, esse cano. É o tubo que liga, então, lá, a boca, né, até o estômago. Então, o que acontece na hora que o alimento encosta ali dentro do esôfago? Ele começa a fazer contrações musculares, né? Então, ele começa a realizar o quê? Movimentos peristálticos. O que esses movimentos fazem? Servem para conduzir o alimento até o estômago. Se vocês olharem aqui nessa figurinha branca, né? Você vai ver como é que acontece essa contração muscular do esôfago aí. Então, o esôfago é um tubo que em volta dele tem músculo. Então, ó, o músculo contrai antes do bolo alimentar e relaxa na frente. E assim ele vai contraindo e empurrando esse bolo alimentar até chegar no estômago. Lembra lá que tem que passar pelos dois esfínteres aqui, né? Um aqui em cima
e outro aqui embaixo na entrada do estômago, certo? O esfíncter aqui embaixo entre o estômago tem um nome mais certinho e bonitinho chamado cárdia, certo? E ele permanece fechado, esse esfíncter fechado, quando a gente não engole alguma coisa. Ele só vai abrir quando o bolo alimentar, a contração muscular chega aqui, e aí ele abre, o bolo alimentar passa para o estômago e depois ele volta a fechar. Quando ele não fecha direito, você tem o famoso aí, refluxo, certo? O que mais? No esôfago, como está escrito aqui, ele produz muco, certo? Olha aqui, muco, secretado pelas glândulas ali que tem na parede, aqui na luz do esôfago. Esse muco serve para quê? Para facilitar esse deslize, né, desse bolo alimentar lá para o estômago, certo? E só isso que o esôfago produz. Ele não produz nenhuma enzima digestiva, ou seja, não vai acontecer nada ali de digestão dos alimentos, certo? Lembra lá que a gente já viu que na saliva começa a ter a digestão dos alimentos, ó. A saliva já produz alfa-amilase, a pitialina, certo? Que começa o quê? A digerir os carboidratos já. E a lipase lingual que começa a digerir as gorduras, né? Já começa a ter a digestão das gorduras ali e dos carboidratos lá na boca. Pouca coisa, mas já começa a ter ali a quebra junto com a mastigação, né, do alimento. Então, já enquanto esse bolo alimentar vem descendo, já vai misturando ali com a saliva e já vai tendo um pouco de digestão, certo? Então tá lá, ó, olha essa última frase aqui, ó, que é importante. O esôfago não produz enzimas digestivas e não participa da absorção de alimentos, certo? Então ele só serve de condução mesmo. E aí a gente passa pro estômago, certo? Então, como uma refeição, ela é ingerida muito rapidamente, né, do que os intestinos conseguem também digerir e absorver. Uma função do estômago é atuar como um tonel, né, ou um barril aí, para essa comida ficar misturando com as substâncias que tem dentro do estômago aí. E quais são as principais substâncias que tem? Então, quando o bolo alimentar vai chegando aqui pelo esôfago e entra no estômago, ocorre a secreção, ou seja, células que estão aqui na parede por dentro do estômago começam a liberar várias substâncias aqui dentro do estômago. Quais substâncias são? São essas que estão aqui em branco. Ó. Muco. O que é o muco? É uma substância viscosa, tipo uma graxa bem grossa, que chega a ter até 5 milímetros aí, de acordo com alguns livros, né? Que fica grudada aqui, ó, na parede do estômago. Para que serve? Serve para proteger as paredes do estômago. Proteger de quem? Do HCl aqui. O que é o HCl? Do ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico é um ácido muito forte. Então, se não tiver o muco, esse ácido começa a corroer aqui a própria parede do estômago. E se ele corrói, você começa a ter o quê? A famosa gastrite aí. E se continuar corroendo mais ainda, você vai passar para a úlcera, certo? O que mais que é liberado aqui? Ó? Lipase gástrica. O que é a lipase gástrica? É a enzima que vai também ajudar a começar a já ajudar a digerir também as gorduras. Tem a lipase, lembra lá aqui em cima, a lipase lingual, que já lá da boca, na saliva já começa. No estômago já tem mais uma, se junta mais uma aí para ajudar nessa digestão das gorduras, certo? O único problema é que essas lipases aqui no estômago, elas atuam um pouquinho de tempo só, não atuam muito não, porque na hora que elas caem elas ficam um pouquinho mais de tempo no HCl, e o HCl acaba por destruir a função delas, né? Então elas param de funcionar nesse meio muito ácido aqui, nesse líquido que está no estômago, que é tão ácido. O que mais que é liberado aí no estômago? Pepsinogênio, que é uma enzima que ela é liberada no estômago na forma inativa. Aí na hora que ela cai no ácido, que ela cai no HCl aqui, ó, tá vendo a setinha escrito HCl, ela se transforma em pepsina. Aí a pepsina, sim, é um potente digestor aí das proteínas, né? Ela vai começar a quebrar as proteínas bem forte, bem potente. Por isso que ela é lançada
ela está dentro das células guardadas como pepsinogênio. Então, ela é liberada aqui no meio do estômago como pepsinogênio. E na hora que ela encontra o ácido ativa ela, liga ela e ela vira pepsina. Porque se tivesse pepsina direto dentro das próprias células aqui da parede do estômago, essa pepsina ia digerir as próprias células. Que as células, lembram, também é formada de gorduras e tal, mas também muitas proteínas. Então, essa pepsina ia começar a destruir as proteínas da célula e ia levar o órgão a se autodigerir, né? Então, por isso que é armazenado na forma de pepsinogênio, que é uma forma inativa, certo? Então, e o que acontece no estômago também é realizado movimentos peristálticos, certo? Que garantem aí que o bolo alimentar que chegou lá, lembra que mistura que você dá bolo alimentar, se misture com essas substâncias aqui lançadas dentro do estômago, né? E essa mistura aqui do bolo alimentar com essas substâncias, aí ele passa a se chamar quimo, certo? E essas 4 aqui substâncias liberadas, as 4 juntas, é o famoso aí suco gástrico, certo? Então nós temos o suco gástrico aqui no estômago. Tem o famoso suco gástrico aqui. Pronto, agora ficou bonitinho, hein? Então tá lá, como eu já falei, movimentos peristálticos, né, ondulados e suaves, chamados de ondas de mistura. Por que ondas? Porque ele vai fazendo uma onda de cima para baixo, e depois ele faz uma onda de fora para dentro, de dentro para fora, que dura mais ou menos de 15 a 20 segundos, né? Para que serve isso aí? Para macerar o alimento. O que é macerar? Destruir, né? Separar ele inteiro, macetar. Isso aí ia ficar igual num daqueles moedor de ferro velho, quando vocês veem em filme o carro quebrando lá tudo, joga o carro lá dentro e vem aquela máquina e moe o carro. Fica isso, aí vai servir para moer e separar o alimento, né? Para quê? Para ele ficar mais em contato com as enzimas aqui liberadas pelo suco gástrico, mais em contato com o HCl, mais as enzimas lá da saliva também e proporcionar uma digestão, né? Isso aí vai ser o quê? Reduzir uma massa, né, semilíquida, que a gente já falou, chamada de quimo. E aí aqui nesse quadrinho a gente tem algumas funções do estômago, né? Que depois vocês leem aqui. O que é interessante aqui que a gente não falou é que o estômago ele secreta gastrina no sangue. O que é a gastrina? É um hormônio. Qual que é o papel dos hormônios aí? O que é um hormônio? Um hormônio é uma substância que alguma célula joga no sangue para controlar outra célula, certo? E a gastrina, então, o que ela faz? Ela faz, deixa eu me lembrar agora que eu também esqueci. A gastrina, não sei se ela estimula o HCl. Isso, a gastrina estimula o HCl. Então, quando o alimento cai aqui, no fundo, nessa parte antral do estômago, essas células liberam gastrina no sangue. Essa gastrina vai correr no sangue e chegar nas próprias células aqui na parede do estômago, que vão fazer com que elas liberem aí o HCl, a lipase e o pepsinogênio. Então, a gastrina é um hormônio que faz com que ocorra a liberação do suco gástrico, né? Está aqui, ó, secreta gastrina no sangue, certo? E aí a comida está no estômago. Ela só vai sair daqui quando ela estiver quase líquida, quando tiver aquela tá aqui, ó, semilíquido. E aí quando tiver semilíquido ele desce e aqui é o piloro, que é um outro esfíncter, ele vai deixando passar esse líquido aos poucos para a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, certo? Intestino delgado, então, o que é o duodeno? O duodeno é a primeira parte do intestino delgado que se divide em 3 partes. Lembra lá? Então tá aqui, ó. O duodeno ele tem mais ou menos 25 centímetros. O que é? Ele corresponde a essa curvinha aqui um pouquinho, ó, antes de entrar olhando aqui no desenho. Ó. Esse Czinho para cá e depois ele começa a se entortar todo aqui no meio do intestino grosso. Então a primeira parte lisinha aqui, ó, essa curvinha, é o duodeno.
E aí o duodeno vai até se fundir com o jejum, que é a parte aqui mais central, né? Que pode chegar a medir até 1 metro de tamanho e vai até a última parte lá do intestino que se chama íleo, certo? Que também aí mede 2 metros. E o íleo lá é o que se junta aqui no final ao intestino grosso, né? Num músculo lá que é chamado de papila ideal para quem quer saber anatomia. Então, o quimo que entra no intestino delgado, ele contém lá carboidratos, proteínas, lipídios parcialmente digeridos. Por que parcialmente? Ele ficou no estômago lá, ó, e tá lá junto com as enzimas do suco gástrico, as enzimas da saliva e tá digerindo aqui, ó. Tá lá misturando, virando líquidão. E aí esse líquido vai saindo. Pode ter coisas completamente digeridas, mas a maioria não está, ainda está em pedaços maiores, né? Pedaços grandes de carboidratos, pedaços grandes de proteínas, ou maiores, né? Quando a proteína vai quebrando os chamados de peptídeos, por isso você vê lá, peptídeos. Peptídeos são pedaços menores de proteína. Quando você tem a proteinona inteira, a carne você tem proteína. Na hora que ela começa a se quebrar em pedaços menores, você vai começando a ter peptídeos. E lipídios, né? Que você vai também diminuindo o tamanho deles ali em pedaços menores. Então tá lá, olha aqui o desenho. Estômago, a comida está aqui, o quilo tá aqui, o quimo está aqui, e ele vai sair líquido para aqui, ó, para o intestino delgado, certo? E aí o que acontece quando ele chega no intestino delgado? Na hora que ele chega aqui no intestino delgado, ó, quando ele encosta aqui nas primeira parte do intestino delgado, acontece a liberação de outro hormônio. Lembra lá que no estômago ele produz hormônio, gastrina, que vai estimular a produção do suco estomacal, lá, suco gástrico, certo? Quando ele encosta aqui, quando o quimo começa a sair, chega na primeira parte do duodeno, ele estimula a produção de vários hormônios ali. Vamos falar 3 principais. Um é a CCK. O que é a CCK? Vocês vão ver por aí. Colocistoquinina. Mas sempre está lá, CCK. Vocês vão ver sempre. O que a CCK estimula? Né? Ela estimula a produção de bile e também a vesícula biliar que está aqui a jogar, a contrair e jogar a bile. Lembra? Tem esse caninho colédoco aqui, ó. A bile que é produzida pelo fígado, armazenada aqui na vesícula, vai sair por aqui e vai vir aqui. Certo? O que mais que estimula? Estimula também junto com outro hormônio produzido aqui pelas primeiras células, que é a secretina, estimula a liberação do suco pancreático. Certo? Então, vai estimular. A CCK estimula o fígado e a secretina vai estimular o pâncreas aqui. Que o pâncreas, a CCK também estimula o pâncreas junto com a secretina, mas a secretina mais. O pâncreas a jogar um monte de enzimas aqui mais para digerir e algumas outras coisas. O que o pâncreas joga aqui é chamado de suco pancreático. O pâncreas vai liberar no duodeno, vai vir um caninho dentro do pâncreas aqui, ó. Deixa eu desenhar. Tem um duto aqui pancreático que vai coletando das células todo as enzimas que vão produzindo e vai se juntar aqui no colédoco que vem lá do fígado e da vesícula biliar. Aqui então está cheio de bile. E aqui o fígado vai produzindo a bile. Aqui tem um músculo que fecha, né, que contrai, que não deixa esse vaso aberto. Então a bile vai caindo aqui, vai enchendo e vai acumulando aqui na vesícula. Mas vamos para o pâncreas primeiro. O que o pâncreas produz? O que o pâncreas produz é chamado de suco pancreático. O que esse suco pancreático faz? Tem, né? Então, mais ou menos por dia a gente produz aí de 1.200 a 1.500 ml de suco pancreático, quase 1,5 litro de suco pancreático por dia. Ele é composto de água, bicarbonato de sódio. O que é esse bicarbonato de sódio? Lembra que eu já falei numa aula que ele tampona o ácido que vem lá do estômago. Lembra que o estômago aqui é cheio de HCl, um ácido forte.
Então, na hora que sai, esse ácido está saindo aqui do estômago e caindo no duodeno, o duodeno não tem células que produzem muco, o estômago tem, o duodeno não. Então, por isso que na primeira parte aqui dele, as células já estimulam com a CCK e com a secretina, ao pâncreas já liberar o seu suco pancreático aqui com bicarbonato. O que o bicarbonato faz? Ele vai neutralizar esse HCl que está descendo. Então, vai tamponar. Lembra dessa palavra lá que a gente falou? Vai tamponar. O que é tamponar? Neutralizar o ácido. Porque se não neutralizar, não tamponar esse ácido, Ixi, ficou feio, hein? Mas tá bom. Se ele não tampona esse ácido vai começar a corroer toda a parede aqui do duodeno, certo? O que mais? Temos uma amilase, lembra lá, amilase da boca, amilase salivar, amilase pancreática. E vai continuar a digestão dos carboidratos e amidos, né? Amido, carboidratos, tudo quase a mesma coisa. E essas outras 4 aqui, ó. Tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase e elastase. O que é que essas aqui fazem? Isso aqui são responsáveis pela digestão de proteínas, certo? Então, esses 3 nominhos aqui são a digestão de proteínas. E a lipase pancreática. Lipase pancreática é continua a digestão de gorduras. Certo? Lipase pancreática de gorduras. Então, todas essas aqui juntas é o suco pancreático. Então, retomando, quando o quimo sai e chega aqui no primeiro pedaço do duodeno, o duodeno produz 2 hormônios aí, secretina e CCK. CCK vai estimular a bile a descer, né, a contrair a vesícula biliar aqui e jogar a bile, e o pâncreas vai liberar o suco pancreático. As duas se unem aqui e vão cair aqui no duodeno, misturando com o quimo que está chegando lá do estômago, certo? O que mais? O que tem na bile, então? A bile, mais ou menos por dia, é de 800 a 1 litro, 800 ml a 1 litro aí por dia produzido de bile. O que tem na bile? Água, sais biliares, né? Quer dizer, colesterol, lepticina, bilirrubina e mais um monte de íons aí. Mas o que a bile faz? Qual é o papel da bile aí? A bile, quando cai aqui, ó, a função dela está aqui embaixo. A função da bile é emulsificar as gorduras. O que significa isso? Ela vai quebrar as gorduras em vários pedacinhos. Então, lembra lá, a gordura já está sendo quebrada um pouquinho lá pela lipase pancreática, pela lipase lá da boca. Está sendo já digerida, já sendo quebrada. Mas aí ela vai acabar de ser quebrada mesmo, o grosso que vai quebrar ela é a bile. O que a bile faz? A bile, na hora que cai nessa gordura aqui, ó, ela quebra ela em vários pedacinhos menores. Esses pedacinhos menores são chamados de micelas. E aí essas micelas ficam fácil aí para as lipases virem aqui, ó, e quebrar mais ainda em pedacinhos, para separar mais ainda, fazer mais fácil a digestão e deixar em um monte de ácidos graxos livres, que aí é o menor pedaço da gordura, não tem mais o que separar. Certo? Então, da gordura, o menor pedaço é o ácido graxo livre. Então, sem a bile, você não consegue chegar a ácido graxo livre. Por isso que quem tem pedra na vesícula e arranca, não vai ter tanta bile armazenada. Então, a bile que vai caindo aqui de gotinhas em gotinhas, quando passa a comida, vai ter pouca bile para fazer isso aqui, ó, quebrar em micelas a gordura, ficar mais fácil separar em ácidos graxos livres para absorver. Então, a pessoa, quando come gordura, passa mal. Por quê? Porque essa gordura não vai ser digerida direito e ela vai correr todo o trato gastrointestinal e você vai, provavelmente, quem come vai passar mal, ter dor de barriga e vai fazer expelir essa gordura do jeito que ela entrou, a maioria. Isso que é ruim, quem arranca a vesícula sempre tem problema quando come gordura, dores, mal-estar, etc. Por causa disso aqui, ó. Você não consegue
emulsificar. Então, essa aqui é a palavrinha certa, você vai ser a E. O que a Billy faz? Se vocês se perguntarem, ela Opa, esse F ficou feio. Emulsifica as gorduras, certo? Então ela faz o processo de emulsificação, ou emulsifica as gorduras. Então esse é o papel da bile. E aí aqui, o intestino delgado vai correndo, lembra que ele vai ter mais 1 metro. Então ele passa pelo duodeno, onde acontece mais a ação do suco pancreático, da bile, e também dos sucos entéricos. Então aqui também você vai ter mais algumas enzimas que vão ajudar também a digerir as proteínas, as gorduras, as lipases. Então, mais além desses 2 sucos, a gente tem um terceiro suco aqui produzido por essas células do intestino delgado, que é o suco entérico. Que, a grosso modo, eles vão ter lipases que digerem gorduras, né? Amilases que digerem proteínas e proteases que digerem as proteínas, certo? Então, tudo isso aqui que também é produzido, suco entérico, com essas 3 substâncias, se junta ao bile, ao suco pancreático. Então, a gente tem aqui 4 substâncias aí, né? 5, se for ver. A gente tem saliva, secreções do saliva, suco estomacal, né? Do estômago, depois não vou subir não. Suco estomacal, suco pancreático, a bile, suco estomacal, gente. Peraí. Suco gástrico. Então, suco gástrico, o suco estomacal, o suco pancreático, a bile e o suco entérico aí, ou suco intestinal, se for muito ler, que se soma às secreções. Então, tudo isso que a gente falou são as secreções, né, que estão aí soltando em cima da comida. Estão saindo das células do intestino, do estômago e lá da boca, da saliva, e se juntando ao alimento para fazer essa digestão. Certo? Então, tá aqui, ó, açúcar intestinal ou entérico, tá aqui, ó. Sacarase, maltase, lactose, que são as digerem os carboidratos, aí peptidases que digerem os peptídeos. Nome mais bonitinho delas aqui. Mas são 3 que digerem aí. Faltou aqui as que digerem gordura também. Mas são, não botei porque a maior parte da gordura é feita pela bile. Então tá lá. Retomando aqui. Então esses aí são os sucos que produzem aí no nosso sistema gastroentérico. Então, o que acontece? Vamos lá aqui, ó. Olha essa figurinha que legal. Aqui a gente já tem o controle disso, parte hormonal. Então tá lá, ó. Quando chega o quimo aqui, quando chega o bolo alimentar, vira quimo, essa comida encosta aqui no fundo do estômago, no antro, quer dizer, essas células produzem gastrina, que vão pelo sangue, no sangue aqui por fora já encostam em outras células, em todas as células aqui do estômago, que fazem a produção do suco gástrico, né? Então estimula a produção de suco gástrico, certo? E aí, quando essa comida estiver líquida, esse quimo sair líquido, vai se misturar aqui com suco pancreático, cabílico, suco entérico, e isso aqui agora, com toda a mistureba que chegou aqui, ó, em vez de quimo, agora ele vai passar a se chamar quilo. Se vocês olharem lá, forem ler essa palavra, não está errado não. Então, saiu do estômago e misturou com o suco pancreático mais o suco intestinal, ele passa a se chamar quilo. Certo? Quilo. E aí o quilo, cabile, etc., tudo misturou, chama quilo. E aí o que a gente falou? Que no duodeno tem a produção de hormônios que controlam aí a liberação de nossa senhora,
a liberação do suco gástrico, liberação da bile, liberação do suco pancreático, né? Então, ó, além disso que a gente falou, a CCK, colicistocinina, que vai estimular a liberação de bile, a secretina, que vai estimular a liberação do suco pancreático. E tem outra aqui que a gente não falou, a enterogastrona, que vai também, além disso, estimular aqui a produção também, ajudar a estimulação de suco gástrico. Além disso, estimular não, desculpa, gente, a enterogastrona vai inibir o suco gástrico, certo? Exatamente. Ela inibe a secreção gástrica e também inibe a motilidade. Por que isso? Porque ela inibe? Porque na hora que o alimento chegou aqui, está chegando aqui, está esvaziando lá. Então você não precisa mais produzir tanto suco gástrico, né? O que produziu aqui com a comida já está bom. Então vamos lá, revisando o que eu falei meio enrolado aqui, ó. Colicistocinina, CCK, estimula a liberação de vesículas da vesícula biliar, da bile lá no duodeno. A secretina, que também é feita pelas células aqui na hora que o alimento chega, estimula o pâncreas a liberar o suco pancreático. E também estimula outro hormônio, a produção aqui, essas células estimula a produzir enterogastrona, que ela vai inibir a liberação de suco gástrico e também inibir a motilidade estomacal, para parar um pouco de produzir aqui, porque a comida está descendo, então já não tem tanto aqui. Se continuar produzindo, você vai levar todo aquele processo de começar a corroer, pode corroer a parede aí dos estômagos, certo? E aí o que acontece aqui? Olha aqui nesse desenho. Aqui a gente vê o pâncreas, né? Mais bonitinho, o estômago. Ó, aqui, ó, descendo o duto biliar, que está descendo a bile lá da vesícula, por aqui, vai se juntar com o duto pancreático, que está drenando todos o suco pancreático feito para essas célulazinhas aqui, ó, certo? Mais o bicarbonato junto. E aqui desse lado a gente pode ver, ó, que tem ilhotas de Hangler's produtoras de hormônios. O que isso faz? Depois a gente vai ver amanhã, na aula de amanhã, que é a parte endócrina da coisa. Isso aí produz hormônio, o hormônio cai aqui, ó, na corrente sanguínea. Igual esses hormônios produzidos aqui pelas células, ó, do intestino delgado. Caem tudo no sangue que elas vão estimular. Então, ó, por exemplo, secretina vai ser produzida aqui no começo do duodeno, vai cair no sangue por fora do pâncreas, e na hora que entra no pâncreas por fora ali pelo sangue, vai estimular essas células produtoras de enzimas, né, a fazer e liberar aqui o suco pancreático. E aí, no duodeno, então, a gente já viu lá nos outros slides, o que acontece? O que acontece? Vamos dar zoom aqui. Lá dentro aqui, ó, tá vendo que esse desenho é todo estreladinho, parecendo uma engrenagem? Por quê? Se eu olhar mais bonitinho, você olha aqui, ó, a luz por dentro, isso aqui. Essas abinhas para fora são chamadas de vilosidades, certo? Vilosidades. Então tá aqui, ó, por dentro é todo cheio de vilosidade, todo enrugado. Se a gente cortar aqui, ó, esse desenho mais bonitinho, ó, então cortou, ó. E nas vilosidades, ainda na ponta dela, existem outras vilosidades. Então, tem vilosidade na pontinha, ainda tem microvilosidades. Então, a vilosidade em cima de vilosidade, ó, que é uma vilosidadona grande, né? E em cima ainda tem vilosidades pequenininhas. Então, para que serve isso? Para ter maior área de absorção. Então, tá aqui, ó, microvilosidades, ó. Que os vilos, né, as vilosidades maiores são chamadas de vilos, e em cima dos vilos ainda você tem microvilosidades. Para quê? Porque quando aquele alimento pastoso, todo quilo, está passando por aqui, ó, ele vai se entranhar aqui no meio. Vai ter mais espaço para ele ficar aqui em contato com essas células. Lembra que isso aqui é uma célula. Então ele encontra aqui, e aí essa célula vai absorver esse alimento, esse nutriente que está sendo digerido, os nutrientes que consegue ficar no menor pedaço foi digerido, ele vai, na hora que ele encostar aqui nessas células, a célula vai absorver ele para dentro. Certo? Então aqui a gente já tem a diferença, lembra? A digestão é quebrar nos menores pedaços.
A absorção, o que que é? Esses menores pedaços, as células aqui, ó, entéricas, vão absorver, vão colocar para dentro da célula e jogar aqui tanto para o sangue ou para o vaso linfático esse nutriente, certo? Então, por isso que tem essas vilosidades aqui, ó. Para quê? Para aumentar a área de superfície de contato com o quilo, com os alimentos, para ter maior absorção. E, para ser rápido aqui, a gente tem mais 5 minutos antes de acabar a minha gravação. Aqui desse lado nós temos... não, tem mais um para cá. Como acontece a absorção de carboidratos? Lembra lá? Então aqui ó, a gente tem o tubo, a luz do intestino delgado. Aqui as vilosidades. O que acontece? Todo aquilo lá que foi digerido nos seus menores pedaços, glicose ou galactose ou frutose, que são carboidratos, né? Mas a grande maioria dos carboidratos é glicose. Existem aí transportadores que fazem o transporte dessas substâncias para o interior da célula. Então lembra, ó, isso aqui ocorre um transporte para dentro da célula e esse transporte depois, essa glicose ou esse carboidrato, né, glicose, galactose, frutose, depois vai ser tirado da célula por outro receptor aqui. Então já se sabe GLUT2. A frutose tem receptores ainda, transportadores ainda que a gente não conhece, que joga para fora. Certo? E aí, esse CGLT1 e GLUT5, tá vendo aqui? Ó, eles são transportadores passivos. Eles transportam junto com o sódio aqui, ó, o CGLT1, por transporte passivo, via difusão. Por que difusão, fala? Porque ó, não tem mais glicose ou galactose e sódio aqui fora. Você comeu. Então, quando ele abre esse transportador, por difusão que tem aqui não tem, porque o que entra aqui ele já está jogando para fora, ele vai entrar. Lembra que a difusão é onde tem mais, vai para onde tem menos, certo? E aí o sódio também, ele é jogado para fora aqui, ó. Isso é um processo que gasta energia. Apesar de não gastar energia aqui, ele tem que gastar energia aqui para jogar o sódio fora. Porque se ele não jogar o sódio fora, não vai ter como esse sódio entrar junto, que esse transportador ele só funciona com o sódio ligado a algum desses três. Então, se não tiver sódio, o sódio que tem a energia para transportar eles, que fornece a energia da difusão. Então, ele está jogando sódio para fora aqui, ó, no leque aqui, e aqui fica sem sódio. Então, o sódio vai querer entrar, só que ele se liga junto com a glicose aqui no receptor e vem todo mundo. Então, por isso que ele é um transporte que gasta energia. Apesar de não gastar energia aqui, mas tem que gastar energia aqui. Certo? Assim, então, é a glicose. Ou transportes de carboidratos. Com absorção. Absorção de aminoácidos. Aí. Aminoácido é o menor pedacinho, mas também consegue absorver alguns dipeptídeos, 2 aminoácidos ligados, né? Ou até 3 aminoácidos que não consegue. Então é o mesmo esquema quase, olha cá. Entra sódio, um cotransportador que ele tem que fazer o transporte de sódio e aminoácido junto. Vou tirar esse quilo daqui. De sódio e aminoácido junto. Ou junto com íons, com hidrogênio, certo? E aí ele tem que ter o mesmo esquema do carboidrato. Tem que jogar sódio para fora para ficar pouco sódio aqui e o sódio que você está comendo poder entrar por difusão e carregar os aminoácidos. Aí, e o aminoácido também vai sair fora aqui por difusão. Abre o canal, como tem bastante aminoácido aqui, não tem aqui, ele está saindo fora da célula. E, por último, que falta para absorver, dos grandes macronutrientes, é a gordura. A gordura é a mais fácil de todas. Então, aqui lembra, a gordura está em pedaços lá, quilomicrons. Os quilomicrons vão ser digeridos pelas lipases e vão quebrar em pedacinhos menores, que são os ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, na hora que ele encosta já na membrana aqui da célula, né, nas vilosidades, ela já é absorvida direto, ela passa por difusão sem precisar de canal. Lembra que a membrana aqui da célula também é formada de gordura? Então, uma gordura aqui, ela se funde e já entra.
A gordura já entra para as células e depois ela é empacotada toda junta e jogada de novo na circulação. Essa aí é a absorção dos 3 macronutrientes. Então lembra, para carboidrato e para aminoácidos você vai ter que gastar energia. Se não gastar energia, um transporte ativo secundário aí na membrana do outro lado da célula, né, para o sangue, não tem absorção. E aí vamos para o final, para o intestino grosso. Intestino grosso, então, basicamente, né, depois de anatomia que tem mais partes, é definido colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide aqui e reto. Esses 3 pedacinhos aqui. O que ele faz no colo ascendente? Então, ele não absorve mais nada assim, de nutrientes. Tudo que era para ser absorvido já foi absorvido nas vilosidades lá do intestino delgado. Não sobrou mais nada para ser absorvido e o intestino grosso também não tem mais vilosidades para absorver mais nada, quase. Então, quase nada já é absorvido no intestino delgado, apenas água. Então, ele só absorve água. Então, aqui está errado, né? O que ele faz? Então, ele desidrata o quilo, transformando já em fezes. Por que desidrata? Porque ele está absorvendo água, tirando ali do meio, né, de dentro do intestino grosso e colocando para dentro de volta para o leque, e depois vai entrar no sangue. Então ele armazena e depois excreta, né? Regulado aí pelos esfíncteres anais, interno e externo. E aqui para acabar, que é mais legal do que o intestino grosso faz, lembra lá, olha desse lado. Isso aqui é o volume de água, né? De sucos, de líquido que vai ter dentro do intestino grosso, desde do líquido que você comeu junto com a alimentação, um copo de água, etc., ou copo de refrigerante, junto com a sua saliva, junto com o suco gástrico lá, mais o suco pancreático e a bile, mais o suco do intestino delgado, o suco entérico, ó, vai dar quase 9 litros e meio ali de água. Ó. De água não, né? De líquido que está dentro do intestino. E aí, olha lá, ó, o intestino delgado absorve quase ali 7 litros e meio. O intestino grosso, né, com os colos, absorve mais o resto de água que está ali. E você sai esse tantinho aqui que não foi absorvido, é o líquido que está nas suas fezes, ainda que você excreta, né? Então, ó, tá aqui mostrando aqui nessas chaves, ó, em vermelhinho. Então, a maior parte da água é absorvida tanto no intestino delgado e o intestino grosso só absorve a água que sobrou. Mais nada, quase. E a água que sobra, você vai sair nas fezes. E aí, quando você pega alguma infecção ali no intestino, que você come alguma porcaria, ele desce e causa uma inflamação lá no intestino e não consegue mais absorver a água, tanto no cólon quanto no delgado, o que essa água sai? Você vai ficar com aquela diarreiona bonita só de água lá. Por quê? Porque tem 8 litros de água ali sendo jogado todo dia. Que se não reabsorver, ela vai sair. Certo, gente? E por hoje era isso. A gente se vê amanhã. Espero que tenha entendido. Não entendeu nada? Volta à aula, assiste de novo. A gente tem aí 45 minutos, certo? E falando que nem o Michael agora, veja lá no meu YouTube, assine o canal, dê o joinha e ative o sininho. Abraço aí, gente. Tchau, tchau. Até mais.